Muito bem, boa noite aos irmãos. Motivo de alegria, né? Estamos aqui mais uma vez. Estava perguntando à minha esposa, acho que é a terceira vez, né, que a gente vem aqui. A gente fica muito feliz, né, com o convite do pastor Júlio. E hoje para substituí-lo aqui, né, como pregador, já que ele foi pregar lá na Compensa 2. Ele até disse, olha, me espera para te pagar um x-salada. Ele disse, faz tempo que tu não paga. Ele falou assim, disse, tá bom, mas não sei que hora vai terminar lá. Mas, graças a Deus, né, pela vida de cada um que chegou aqui, a gente louva ao Senhor, que vê os irmãos, né, participando do mês da família, brincando, aprendendo mais da palavra do Senhor. E a gente fica muito feliz com isso e cada dia que as famílias possam estar no centro da vontade de Deus, que esse é o tema dos irmãos. Juntamente comigo, minha esposa, a nossa família, né, ainda não temos um filho, mas conforme a vontade do Senhor, Ele vai nos abençoar tudo dentro do seu tempo. Então, continue orando por nós, né? Nós ajudamos ali o trabalho na Igreja Batista Jardim Celeste, com o pastor Wanderley. Me libere aí que foi o presidente da missão que falou. Aí ele, tá bom, né? Pode ir lá, né? Mas a gente fica feliz. E o tema que ele me passou, o pastor Júlio, foi a conduta da família cristã. Então, esse é o tema que nós iremos trabalhar nessa noite. Desde já eu convido os irmãos que possam abrir as suas Bíblias para o livro de Efésios. Vamos ler a partir do versículo 15, o capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 5, versículo 15, e a gente vai ler até o versículo 27. A conduta da família cristã. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15 até o versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Até a nossa leitura, vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, soberano Senhor de toda a terra, nós te louvamos ao Senhor por mais um dia, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos, Senhor, neste lugar,
para te louvar e para também aprender da tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva, é eficaz, que nos ensina, que nos exorta, que traz, Senhor, conhecimento para que possamos compreender, Senhor, qual a tua vontade para nossas vidas. Continue abençoando este trabalho, esta igreja, as famílias que aqui congregam, que participam, Senhor, dos cultos, também pela vida do teu servo, pastor Júlio, a sua família, que tem contribuído, Senhor, e cooperado com este trabalho. Também aqui, Senhor, nos reunimos para ouvir a tua palavra nessa noite. Que o Senhor fale ao nosso coração a cada dia e nos ajuda, Senhor, a cada dia a compreender a tua vontade. Usa o teu servo dirigido pelo teu Santo Espírito para que possamos compreender as maravilhas da tua palavra. Assim fica conosco, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podemos assentar. Irmãos, então vamos trabalhar esse tema, a conduta da família cristã, né? E muitas das vezes o que nós temos hoje da família é algo assim que a família ela é muito atacada. A família, muitas das vezes, se você olha e diz, rapaz, minha família, até nasci numa família disfuncional, né? Meu pai não era crente, minha mãe não era crente, eu tive que sobreviver. E outros também dizem, olha, lá em casa está difícil, né, viver lá, meu pai não se entende, meus pais não se entendem, minha família não se entende, muitas das vezes eu prefiro ficar fora de casa, em outro lugar, do que lá com a minha família. E aí a gente pode ouvir várias vezes essas informações e até mesmo ver a dificuldade das famílias. E a palavra de Deus fala e mostra para nós a vontade de Deus. Mostra o querer do Senhor para as famílias, famílias que são estruturadas pela palavra de Deus, famílias que são edificadas pela palavra de Deus, mas muitas das vezes aquilo que temos no meio da família é uma confusão. E isso foi gerado lá desde o início, quando o homem caiu em pecado, aquele que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, ele e a sua esposa, e eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus, para que eles pudessem refletir a glória de Deus e eles pudessem povoar a terra, refletindo essa glória de Deus para aquela criação que Deus fez. Mas o que acontece é Gênesis capítulo 3, e a queda entra em campo, né, e traz aquilo que é a confusão no meio das famílias. Porque aí você vai ter já o Adão, né? Olha, foi a mulher que tu me deste, né? Culpando a Eva. A Eva vai dizer foi a serpente. E aí depois vem um assassinato. E aí vai sendo mostrado na Escritura Sagrada aquilo que o pecado faz na vida das famílias. E as famílias vão sendo destruídas, elas vão sendo atacadas, porque o pecado faz isso. E quando a gente olha na palavra de Deus, dá ensinamentos, lições da palavra do Senhor, trazendo sobre família, né? E a gente vê ao longo da história bíblica, né, várias famílias. Quem não conhece a família de Abraão, quem não conhece a família de Isaac, a família de Jacó, de José, e aí vai passando a história dos reis e essas famílias, até chegar no Novo Testamento, aparece uma família lá de José, desposado com Maria, e aí as famílias vão sendo mostradas na Escritura Sagrada. Aqui no texto que nós vamos tratar, vai mostrar a conduta da família cristã. E esse texto aqui é o texto de Efésios, nessa carta aqui de Efésios, que vai falar sobre algo assim que Paulo chama a atenção para mostrar que nós não mais estamos debaixo da ira de Deus, do pecado, porque as famílias aqui, as pessoas foram salvas por Cristo. Ele deu nova vida para elas, para que elas pudessem viver uma vida que agrade ao Senhor. E essa família que vai sendo mostrada aqui para nós, elas saíram das trevas para a luz. Mas, mesmo assim, a gente tem dificuldades, né? As nossas famílias, elas não são perfeitas,
Você não tem uma família perfeita. Era algo assim que muitas das vezes a gente até queria ter, né? Uma família perfeita, mas a gente não tem. A gente tem, como eu disse, famílias quebradas, famílias imperfeitas, famílias que foram salvas pelo Senhor e que a partir desse momento querem fazer aquilo que é a vontade de Deus. E Deus vai mostrando isso a partir do capítulo 5, que Ele vai sempre trazer algo que era da nossa velha natureza, e aí Ele vai mostrar para você agora fazer o contrário do que era a sua velha natureza. Por exemplo, você falava mentira, você vai falar o que agora? A verdade. Você antes não trabalhava, você vai procurar trabalhar, né? Aquele que furtava, não furte mais. Então Ele vai dando essas implicações e até trazendo para nós a questão da família de alguém que é cheio do Espírito Santo. Então, como é que alguém é cheio do Espírito Santo? É porque a pessoa fala em línguas, né? A pessoa fala desse jeito, a pessoa é uma santa, um santo na igreja, e aí aquela pessoa ela é cheia do Espírito Santo. Porque o texto ele vai dizer, Paulo vai trazer aqui informações que a gente deve andar prudentemente, como sábios, não como necios, remindo o tempo. E aí ele vai dizer, por essa razão vocês devem compreender qual é a vontade de Deus. E aí a gente está pensando em família, qual é a vontade de Deus para as famílias? E aí vocês procurem compreender a vontade do Senhor, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas aí ele fala, mas enchei-vos do Espírito. E aqui é um imperativo que ele faz para que você seja cheio do Espírito Santo. E aí ele vai trazer isso para nós, nessa introdução, né, um pouco longa, mas ele vai trazer aqui para nós informações de alguém que é cheio do Espírito Santo. Ele vai começar dos maridos, depois ele vai focar nas mulheres, nas esposas, depois ele vai tratar os filhos e, por último, ele vai tratar dos servos e dos senhores, porque naquela época, aqui há 2000 anos atrás, ter um servo, né, era alguém que era da família, e esse servo iria ajudar, iria trabalhar, ele ser como parte da família, o nosso servo. Então, por isso que há essa informação aqui desse lar cristão como servos e senhores. Então, é a questão que alguém era um escravo de alguém. Então, na época lá, tinha, né, alguém que era escravo e trabalhava para a família e fazia isso, e ele era como se fosse parte da família. E aí Paulo usa isso para dizer, olha como é que ele deve tratar o seu senhor, agora que ele é crente, agora que ele é salvo, como é que deve ser esse procedimento no meio dele. Então ele vai tratar isso também a partir do capítulo 6, versículo 5. Mas, como eu disse para os irmãos, a Bíblia ela dá forma bem clara e explicada para nós, e aí você pode ver que não há qualquer dúvida que o marido ele deve ser o exemplo de liderança na sua família, como também a esposa deve ter uma conduta sábia e edificadora do seu lar, e os filhos devem honrar e devem obedecer aos seus pais, e os pais não devem provocar os seus filhos à ira, mas devem criá-los na admoestação, na doutrina do Senhor. E os servos devem trabalhar para o seu Senhor com sinceridade, não servindo o seu Senhor na carne, mas servindo ao Senhor Jesus. Então, todas essas informações estão aqui detalhadas para nós. E aí, até mencionando, né, a gente já fez 3 anos de casados. Isso é um texto que muitas das vezes, como é que eu ia falar, né? Eu não sou casado, até sei as informações, como é que é na prática isso, né? E aí você ser um marido que venha amar a sua esposa, falar é fácil, mas na prática, como é que isso funciona, né? Então, agora, casado é uma outra história, né? E a gente pode ver isso na palavra de Deus. Então, a Bíblia fala para nós sermos cheios do Espírito Santo. Essa é a ênfase do capítulo 5. Você deve ser cheio do
Espírito Santo. E aí ele vai tratando cada gênero da família, né? O pai, a mãe, os filhos, o servo, e ele vai trazendo essas informações de como eles devem fazer. Então, você tem aqui, primeiramente, a conduta do crente em relação à família, e aí o marido. Por que eu digo que é o marido aqui e aquilo que a sociedade, aquilo que o mundo tenta fazer, mostrando famílias? Você tem os chamados heterossexuais, né, que querem não ter uma família, homem e mulher, mas alguém não querem relacionamento, podemos dizer assim. E já tem os homossexuais que querem ter relacionamento, querem construir, né, com seu parceiro e tudo mais. E aí por isso que muitas das vezes leis estão sendo criadas para que se aprove casamentos dessa forma, né, dessa maneira. E até igrejas irão sofrer penalidades se não cumprirem, né? Pastores irão sofrer penalidades se não cumprirem essa vontade, né, desse casal, né, um homossexual que quer casar na igreja, e aí aprovar isso, né? Então, a família é atacada. A família, ela sofre. E aquilo que Deus colocou desde o início, instituiu, né, o casamento, instituiu homem e mulher. E aí por isso deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Essa era a glória de Deus que deveria refletir por toda a humanidade. E eles iriam espelhar a glória do Senhor, e Deus abençoa o seu povo, dizendo: olha, vocês vão, né, para o primeiro casal, multipliquem-se, encham a terra, e vocês espalhem a glória de Deus por toda a terra. E essa era a vontade de Deus. Mas aí o homem caiu em pecado, né? O Gênesis 3 acontece, e aí por isso que hoje está deturpado. Mas a Bíblia vai dar agora informações para alguém que é servo de Deus, para alguém que é cristão, para alguém que conheceu o Evangelho e agora tem uma nova vida, como é que deve ser o seu comportamento familiar? Como é que deve ser a sua conduta? E aí a Bíblia vai explicar de forma bem clara. Então a Bíblia, primeiramente, coloca o marido como líder da unidade familiar. E a Bíblia vai falar que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. E uma implicação que traz aqui para nós é algo muito sério. Assim como Cristo lidera a igreja, o marido também, o marido crente, o cristão, ele deve liderar a sua família. É claro que essa liderança que ele está falando aqui deve ser uma liderança amorosa, deve ser uma liderança justa e deve ser uma liderança santa. Mas muitas das vezes você não tem isso nos lares. Você não tem aquele marido que toma a iniciativa da liderança. Assim como era no Antigo Testamento. Quem era o sacerdote do lar? Era o marido. Era ele que deveria prover, deveria ensinar a sua família a observar os mandamentos do Senhor. E aí a Bíblia vai mostrar isso para nós, que a conduta aqui do marido deve ser também uma conduta de amor, de respeito, que deve ser pautada na palavra de Deus, a semelhança do amor e do cuidado de Cristo por sua igreja. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele explica que os maridos, eles devem amar as suas próprias esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, portanto, aqui o marido crente, ele deve amar a sua esposa não com um amor egoísta, mas com o amor que ele expressa aqui, esse amor sacrificial. Cristo se entregou pela sua igreja. Da mesma forma, o marido deve se sacrificar pela sua esposa. Então, o marido jamais ele deve
objetivar os seus próprios interesses. Assim como ele é o sacerdote do lar, o marido ele deve ter o amor para com a esposa, um amor santificador. E aí a mulher que é amparada, ela vai se sentir protegida, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir respeitada e ela vai se sentir aqui segura, porque tem um marido que é um marido que observa, que teme ao Senhor. A gente conhece muito bem a história de Jó. O capítulo 1 de Jó mostra que havia lá na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Aí a Bíblia vai dizer que ele era temente a Deus, que ele se desviava do mal, que ele era alguém fiel ao Senhor. E a Bíblia fala que ele era alguém que orava pelos seus filhos. E era alguém que santificava os seus filhos. Era alguém que reunia os seus filhos e gostava que os seus filhos visitassem a casa um dos outros. E tivesse essa comunhão. Então, Jó era um sacerdote do lar. E Jó orava pelos seus filhos. E algo assim que nos chama a atenção, que deve ser de total importância, é você, homem, marido, deve ser um homem de oração. Muitas das vezes, quando a gente vai nos cultos de oração, você está vendo, muitas das vezes, não estou dizendo aqui que os homens não oram, mas quem é que dobra o joelho lá pelos seus filhos, ora e mesmo clama lá pelos filhos, olha, para que eles conheçam da palavra de Deus, para que eles andem no caminho do Senhor, e aquela mãe chora, dobra o seu joelho por ela, mas isso deve ser também papel do homem. Ele deve fazer isso pelos seus filhos, ele deve chorar pelos seus filhos, para que eles entendam a vontade do Senhor, e não deve ser apenas um papel da mulher, de ensinar, porque quando você vai olhar aqui o lar cristão, filhos e pais, muitas das vezes o homem tenta colocar toda a responsabilidade do ensino para a mãe. Olha, você ensina esse menino, você ensina essa menina, e aí o homem ele deve ser esse sacerdote do lar de ensinar. Então, o marido crente, ele deve fazer isso, ele deve buscar isso, ele deve buscar essa direção do Senhor. Então, Paulo também diz que esse amor aqui pela sua esposa, como um amor abnegado e até cuidador, e Paulo explica isso dizendo que ele precisa também amar a sua mulher como seu próprio corpo. Quem é que não cuida do corpo, E da mesma forma, o marido deve cuidar da sua esposa como se fosse o seu próprio corpo. E aí, dessa forma aqui que ele mostra que a mulher, muitas das vezes, ela sendo maltratada. E aí você tem em lares, em famílias, que muitas das vezes as mulheres são maltratadas, são esbofeteadas, são tratadas de forma indigna, e até mesmo mulheres que apanham, e até você vê, até conhece pessoas que, mas aí eu não consigo deixar esse homem, esse homem era tudo para mim, minha vida, e aí até prefere apanhar, viver nessa vida do que sair dessa situação. Então o marido ele não deveria ser esse tipo de exemplo, mas o marido respeitador, cuidador, que ampara, que cuida, que ama a sua esposa, é algo que a Bíblia traz para nós, e essa que era a principal dificuldade, porque para as mulheres ser submissa era algo assim natural, somente na época aqui, era algo assim natural, ser submissa ao marido. A grande dificuldade era dos maridos amarem a sua esposa, do jeito que a Bíblia vai mencionar aqui para nós, como Cristo amou a igreja. E aí a Bíblia vai dando exemplos de como Cristo ama a sua igreja, de como Cristo cuida da sua igreja, de como Cristo sustenta a sua igreja, e a sua igreja ela é amparada pelo amor de Cristo. Então esse amor aqui que abrange aqui,
Cristo, né, e a sua igreja também deve ser um reflexo do amor do marido para com a sua esposa. Então Paulo deixa bem claro isso. Marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Aqui, marido e mulher estão no mesmo níveis. Não um que é superior ao outro, porque ambos foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas eles têm papéis diferentes, essa é a informação que a Bíblia traz. Mas eles são dignos, porque eles são da mesma glória do Senhor, feitos à imagem e semelhança de Deus, e com papéis diferentes. Então tem o papel do homem e tem o papel da mulher. E muitas das vezes o que a gente vê tenta inverter esses valores, né? A mulher tentando assumir o papel do homem, e o homem sendo, em outras palavras, não como a gente usava, a pessoa ali é um cabra macho. Mas aí dizia outra palavra que não era cabra macho, era aquele homem ali é um frouxo, né? Mas a Bíblia fala sobre isso. Então, a Bíblia mostra aqui o papel do marido, e aí ele fala que ele deve cuidar da sua esposa, que é a palavra cuidar, a língua original, ela traz a ideia de acariciar, né? Então, cuidado do marido deve ser sempre expressado por carinho e atenção. Então essa é a palavra que é usada aqui por cuidar. Então, a mulher precisa de cuidado, a mulher precisa de carinho, a mulher precisa de carro, né? É isso, né? Mas essas são as informações sobre o marido. O marido é o cabeça da mulher, não que ele vai estar na autoridade aqui, você deve fazer tudo, né? Você deve... Não é isso que a Bíblia diz. Como eu disse, cada um tem um papel fundamental naquilo que Deus instituiu lá em Gênesis. Então Deus deu ordem para o homem dar nome a todos os animais. E aí Deus deu uma auxiliadora para ajudar o homem na sua tarefa de cuidar e cultivar o jardim, de espalhar a glória de Deus. Deus deu ao homem uma mulher para que ela fosse essa auxiliadora. E aí a Bíblia coloca lá idônea, né? Então essa é o papel do homem, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que é isso que diz no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 28, ele ainda continua mostrando para nós nessa verdade aqui, que podemos dizer que não é uma direção, mas é algo assim como ele deve observar, que uma ordem. Portanto, os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E aí ele vai mostrar porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta, sustenta, cuida. E aí também Cristo faz isso com a sua igreja. E aí ele traz toda a responsabilidade do homem. Eis que o homem deixará pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então esse é o papel do marido. Maridos, então, quando eu disse lá no início, para ser cheio do Espírito Santo, um marido cheio do Espírito Santo é como ele trata a sua esposa no seu dia a dia.
como é que ele trata a sua mulher no dia a dia. Então, alguém cheio do Espírito Santo é alguém que cuida no dia a dia da sua esposa. Esse é alguém cheio do Espírito Santo, porque se você vê, né, como é que é o cuidado lá, perguntar ao irmão Francisco lá, ele bate na sua esposa, né? Aí você ia dizer, rapaz, não é isso que a Bíblia diz, né? E aí você diria, rapaz, esse homem aí é um bruto, né? Aí você teria várias expressões. Mas aí se você perguntar para ela, né, como é que eu trato ela, aí dizer, bem, né? Então a Bíblia mostra o papel do homem, e o que ele deve fazer, e o que ele deve ser, para mostrar que ele está cheio do Espírito Santo. Então não é você falar em línguas, mostra que você é cheio do Espírito Santo no trato pessoal da sua família, como você trata a esposa, e é isso que a Bíblia vai dizer. Mas não só o papel do marido, a conduta dele, mas também a conduta do crente em relação à família. Aqui a esposa. A Bíblia vai ensinar para nós que Deus criou, como eu já mencionei, em plena dignidade a mulher. Portanto, não há distinção entre homens e mulheres, todos são importantes, todos são dignos, todos foram feitos em imagem e semelhança de Deus, mas a mulher tem um papel diferente. Você olhar lá em Timóteo, vai dizer que ela tem uma missão, ser mãe. Aqui tivemos o Dia das Mães, tiveram todas aquelas declarações que você faz no Dia das Mães, mãe, né, tão especial, mãe, seu cuidado, mãe. Mas então a mulher tem um papel, ela tem uma missão, e a Bíblia fala que homens e mulheres são chamados por Deus para executar papéis diferentes. Então a gente já mostrou o papel do homem como líder da sua casa. Então também não quer dizer que a mulher é inferior a ele, ou menos que ele, ou menos digna. A mulher que Deus mostra aqui para nós, ela é uma ajudadora que Deus providenciou para completar o homem. Então Deus, a sua sabedoria divina, quando o homem estava lá no Jardim do Éden, e ele olhando, os animais, passeando por lá, dando nome aos animais, não encontrou alguém, e Deus disse, façamos a mulher. Capítulo 2 detalha lá todas as informações, fez o homem cair num profundo sono, tirou uma da sua costela, e aí fechou o lugar, e o homem naquele momento viu a mulher, foi um poeta, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esse é bonito, quando não tá bravo, quando tá bravo, isso é a mulher que tu me desse, aí bota ao contrário, então é isso que acontece. Mas a Bíblia criou a mulher como uma ajudadora de Deus, que providenciou para completar o homem. Então o apóstolo Paulo, o que ele faz aqui? Uma analogia do relacionamento de Cristo e a igreja, para também falar da relação entre marido e esposa. E aí a esposa aqui, ela está numa submissão, numa sujeição ao seu marido. A esposa, ela deve ser sujeita ao seu marido. Submissão é a palavra que é destacada aqui para nós no versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então perceba que aqui a palavra-chave é Senhor. Porque muitas das vezes você vai ter lares divididos por causa do evangelho, no sentido de que o marido não quer saber nada de Jesus. A mulher ouviu a palavra de Deus e se converteu, e aí você tem um lar dividido. Até mesmo o Senhor Jesus falou sobre isso, em Mateus,
que a sua mensagem, o seu evangelho iria dividir como uma espada as famílias, no sentido de que numa casa terão 3 contra 2 e 2 contra 3. No sentido, 2 se entregaram ao Senhor e 3 não querem saber, né? Aí você luta para trazer o marido para a igreja, o marido não quer ouvir, aí você continua lutando, aí você tem que ser submissa a ele, mas ele não é um servo de Deus. E aí algumas mulheres têm essas dificuldades. Ou então, muitas das vezes, vai para uma igreja, o marido e a esposa vai para outra igreja, né? E tem outra dificuldade. Então a Bíblia fala que a submissão da esposa ao marido, ela deve ser uma submissão incondicional. Aqui o sentido que a Bíblia traz para nós é a submissão ao seu próprio marido. Então, quando a Bíblia fala que a mulher está sujeita ao seu marido, isso não quer dizer que a mulher é menos importante que o marido, ou que ela tem menos direito do que ele, ou essas coisas, né? Mas a submissão à liderança do esposo vai dizer para ele: olha, você vai dirigir a nossa família com a palavra de Deus. A nossa família deve ser dirigida pela palavra de Deus, porque você tem um temor ao Senhor. Então, nesse temor é que eu vou edificar a minha casa. Então, a mulher sábia, como vai dizer Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derriba, né? Você percebe que Provérbios ele faz sempre uma comparação negativa com uma comparação positiva, para que você coloque em prática a positiva. Você tem que ser uma mulher sábia, não uma mulher tola. A sábia edifica, a tola destrói a sua casa. E aí a mulher, nessa submissão ao seu próprio marido, então, versículo 24: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, esta igreja aqui, ela está submissa a Cristo. Então, o que os irmãos pregam aqui, ouvem aqui, é sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o poder de Deus. Essa é a mensagem, está sujeita a Cristo. Da mesma forma, as mulheres devem se sujeitar à liderança do marido de forma justa e amorosa. E aí Pedro vai dizer para nós, é viver a vida comum do lar. Você entender que a mulher, ela é a parte mais frágil, não questão fisicamente no sentido, né? Mas a mulher se emociona, né? Tem o seu período menstrual que muda o comportamento, né? Depois, já passando os 40, já tem outra fase, e aí cada fase é diferente. Então, o marido não sabe se comportar, né? Vai ter confusão nessa parte. Então, a mulher foi criada por Deus, elas são importantes cada uma. Você vê no ministério do Senhor Jesus, muitas mulheres assistiam o Senhor Jesus, ajudavam o Senhor Jesus, contribuíam com Ele e eram partes fundamentais. Foram aquelas que estiveram lá presentes na ressurreição do Senhor Jesus, foram as mulheres. Então a Bíblia vai dar sempre destaque para as mulheres, não com a parte de liderança no sentido pastora, né? No sentido aqui de tomar a frente, no sentido de ensinar a palavra de Deus, que Deus deu essa responsabilidade aos homens. Mas ela pode e deve, né, ajudar o seu marido nessa caminhada, de ser esse auxiliador, esse ajudador, de transmitir a palavra de Deus e juntos criarem os filhos na admoestação do Senhor. Então a mulher na Bíblia, a gente precisa sempre ter uma visão correta. Então a Bíblia fala sobre isso.
Então, isso vai trazer um lar feliz, um lar que vai estar seguro. E esse lar seguro, não estou dizendo que não vai ter problemas, né? Se não tivesse problemas, já estaria no céu, né? Mas, mesmo que a sua família não seja perfeita, mas você luta cada dia contra o pecado e você quer que a sua família aprenda a vontade de Deus e a sua família cresça nos caminhos do Senhor. Não estou dizendo que não vai ter tribulações, provações, e você assim vê a sua família muitas das vezes sendo destruída por alguma que destrói as famílias hoje, por drogas, por bebidas, por prostituição. Então vai destruindo as famílias. Então a gente precisa sempre observar a palavra de Deus que nos dá essa direção. Depois de falar do papel da mulher, de ser uma auxiliadora na tarefa de ser cheia do Espírito Santo, de ajudar o seu marido na tarefa dele, ele se volta para os filhos. No capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E aí ele pega um versículo para ratificar isso. Ele vai dizer lá algo assim que está lá nos 10 mandamentos, e vai dizer: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse mandamento foi dado e era com promessa no sentido de que os teus dias na terra vai ser duradouros. Ano passado meu avô, ele fez 90 anos, está caminhando agora para os 91, né? E aí ele chamou todos os filhos dele, meu pai, meus dois tios, mais 2 tias, total 5, né? E eles reuniu para dar informações, conselhos, e toda a família foi reunida, né, para esse momento. E aí ele já não escuta muito, né? Tem que falar gritando com ele alto, senão ele não escuta. Mas o irmão mais velho, o filho mais velho, tomou a palavra e dizendo: olha, pai, a gente não teve uma vida fácil, mas o que o Senhor nos passou foi algo assim para a nossa vida, foi trabalhar. E aí foi um discurso, ele apresentou, dizendo que o que ele passou, né? E aí tem muitos filhos que podem dizer: olha, meu pai me ensinou muita coisa, me ensinou verdades, me ensinou a palavra de Deus, e outros, até mesmo que não são crentes, ensinaram alguma coisa, né? E aí os filhos, eles vão ser retratados aqui nesse lar familiar, nesse lar cristão. E a Bíblia vai dizer que isso é justo, que obedecer aos pais. E ele vai sempre dizer: no Senhor, no Senhor. E aí, versículo 4, ele vai dizer: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então vamos entender versículo 1, quando ele fala: filhos, obedecei a vossos pais. Ele usa uma palavra grega para falar pais, no sentido pai e mãe. Pai e mãe devem obedecer os filhos, ao pai e à mãe, no Senhor. Quando ele usa a palavra no versículo 4, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, ele está falando de pais no sentido homens. No sentido de que, muitas das vezes, o que a gente vê é que a educação dos filhos, muitas das vezes, ela recai sobre as costas de quem? Da mãe, né? Ensina esse menino, né? Cuida desse menino, educa esse menino.
E aí até tira um peso, né, um fardo das costas da mãe, porque ele está falando aqui, pais, não provoquei vossos filhos a ira, porque o nosso português ele não dá essas ênfase que o grego dá. Mas o grego ele vai dar ênfase aqui dos pais para criar os filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. Como eu mencionei dos meus pais, meu avô, né? E algo assim que não estou dizendo que o meu pai não foi um bom pai, mas estou dizendo que muitas das vezes ele não tinha conselhos para dar. Não era algo assim de a gente sentar na mesa e meu pai dar conselho, como tem alguns pais que fazem, né? Alguns homens. E aí, olha, meu pai deu esse conselho aqui e tudo mais, né? Então, de dar conselhos assim para a sua vida. Meu pai não foi muito de falar, mas ele foi sempre de trabalhar. Né? E esse era o conselho que ele dava mesmo não falando, só trabalhe, trabalhe, né? E aí quando Paulo diz que os pais não devem provocar os filhos a ira, mas devem criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor, é que o seu filho possa contar com o pai nos momentos difíceis para dar um conselho da palavra de Deus. É admoestar. Então, o que você muitas das vezes tem, como eu já mencionei, lares quebrados. E aí você e sua esposa vêm para a igreja, mas seus filhos não. Né? Tem um filho que está para ali, aí tem outro filho que está para ali, tem outro filho que está... E aí você tem uma família, posso dizer, quebrada, né? Aí você pode dizer, mas eu vim lá do mundo, né? Lá no mundo eu tive 3 filhos, 4 filhos, agora eu tenho essa família aqui, agora estou tentando ensinar, admoestar. E aí tudo que eu disse, né? Porque o pecado, em Gênesis 3 acontece. Se Gênesis 3 não acontecesse, que é a queda do homem, a gente teria famílias aí muito bem, né? Mas não é o que acontece. Então você vai ter muitas vezes filhos revoltados com seus pais, pais que não querem saber dos filhos. E esse lar aqui que a gente menciona, que muitas das vezes tem desavenças no lar, em que o filho não quer estar em casa porque ele não quer se sujeitar à autoridade dos pais. E aí vem toda aquela dor no coração, né? Melhor ficar longe de casa, melhor eu sumir, procurar minha vida. E aí os filhos fazem muitas das vezes isso. E aí você não tem aquele acompanhamento, né? De ensinar. Muitas das vezes a gente tem na igreja aquele momento a apresentar o bebê, né? Apresentar a criança. E aí quando faz essa apresentação, não é para o bebê, é para os pais, né? Que vão ensinar, vão educar, vão criar no caminho do Senhor. E eles estão fazendo um testemunho diante de toda a igreja. É isso que significa, né? Que vai batizar o bebê, né? Mas, por isso que esse lar cristão, e aqui ele vai dizer, olha, como é que um filho é cheio do Espírito Santo? Quando ele honra pai e mãe. Como é que um filho é cheio do Espírito Santo? Quando ele obedece aos pais no Senhor. E os pais têm a tarefa de ensinar. Aqui no sentido liderança masculina, né? O pai deve criar o filho na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a família, marido, mulher, filhos. Também, na época que tinha os servos, que eram parte da família. Por isso que ele vai tratar do versículo 5, e a gente pode até tratar sobre alguém que tem um patrão, né? Alguém que trabalha para esse patrão e serve muitas das vezes a ele, e muitas das vezes ele não é um bom funcionário, porque o patrão não está vendo. E aí na época do Senhor Jesus, tinha essa ideia, depois Paulo também, e naquele tempo muitos foram se convertendo.
você tem a história de Filemon, né? E o Onésimo. Aí a Bíblia vai dizer, olha, que ele, o Onésimo e o Filemon, teve uma desavença. Eles eram cristãos e até fizeram um trocadilho, olha, ele te é útil agora, né? Mas antes ele era inútil. E aí a Bíblia traz isso também, que ele fazia parte da família. E ele vai trazer os servos e os senhores, dizendo que eles terão que servir ao Senhor e glorificar a Deus como fazem parte da família aqui, pelo menos daqui. Eu não sei que você tem um escravo, né? Alguém que é da família, isso aqui presta serviço para nós, né? Podemos dizer assim, eu tenho um trabalhador, né? Que eu estou sustentando, estou mantendo ele, pode ter, né? Se o irmão Elielso aí que é patrão, né? Né? Pode ter um servo, né? Mas a Bíblia também traz sobre isso, essas informações. Então, o que ele traz aqui é alguém cheio do Espírito Santo, como é que ele é no seu dia a dia? Ele é um bom funcionário, ele é um bom servo, ele é alguém que é o exemplo, não, aquele funcionário que é crente, não, ele chega atrasado, ele está sempre dando aqui para nós atestado, né, de doente. Aí eu lembrei disso porque eu vi uma reportagem no YouTube, né, de um homem que deu mais de 30 atestados, né, lá para a empresa dele. Aí ele passou só metade do ano no trabalho e metade de atestado, né, de paz. Mandou muito atestado, né, estava doente, era um espirro, era uma gripe e mandava atestado. Uma padaria, né, pesquisar aí talvez encontre, né, mas ele deu muito atestado. E esse aí não é um bom funcionário não, né, então... e aí ele fala sobre isso, de alguém que é cheio do Espírito Santo. Então um funcionário cheio do Espírito Santo, ele vai servir ao seu Senhor, não para agradar ele, à vista, né, para agradar homens, mas ele vai fazer de coração a vontade de Deus. Então você tem que ser um bom funcionário, um bom trabalhador lá na empresa que você trabalha. E da mesma forma os senhores devem ajudá-los, não fazendo acepção de pessoas. Então, todas essas informações aqui para nós trazem sobre a conduta do marido, a conduta da esposa, né? A conduta dos filhos, a conduta do funcionário, a conduta dos senhores, tudo mostrando que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que observa a palavra de Deus e é visto isso no seu dia a dia, na sua vida comum do lar. Então, na sua vida comum do lar, você mostra que é cheio do Espírito Santo com essas informações, amando a sua esposa, tratando, cuidando dela, a esposa nessa submissão ao seu marido, fazendo parte de ser uma auxiliadora para ele, os filhos como alguém que foram criados na admoestação, na disciplina do Senhor, obedecendo aos seus pais, os servos trabalhando para os seus senhores de coração. Então tudo isso aplica para nós, que muitas das vezes nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus diz. Quando o Senhor Jesus ele falou para aquelas pessoas da edificação da casa, e ele dá o exemplo de 2 construtores, de um construtor que edifica a sua casa, que constrói a sua casa na rocha, e o outro que constrói a sua casa na areia. Mas antes de ele falar desses construtores, em Lucas, ele vai dizer, olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Porque aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, é alguém comparado a um homem prudente, que edificou, que cavou, que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí vieram a tempestade, né, os rios transbordaram, a tempestade veio contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi bem construída, com alicerces. Então, como que a gente vai construir uma casa
sem alicerce. A gente precisa ter alicerces bem firmes na palavra de Deus. Porque, como eu disse, tribulações virão, tribulações vêm, problemas vêm, tempestades vêm na nossa vida, na nossa família, que muitas das vezes nos aflige, que nos magoa, que nos decepciona com a família, mas aquele que está afirmado na palavra de Deus, que é cheio da palavra de Deus, ele vai passar por esses problemas. Então a Bíblia fala sobre isso. Alguém cheio do Espírito Santo, alguém que observa a palavra de Deus, é um marido que ama a sua esposa, é uma esposa submissa ao seu marido, é um filho obediente aos seus pais, é um funcionário que trabalha para o seu patrão, é um patrão que cuida do seu funcionário. Então tudo isso aplica para nós essas verdades da palavra de Deus, que trazem aí sim um lar cristão, que foi edificado por Cristo. E aí dizer, olha, aquela família ali é abençoada. Aquela família ali tem um marido que observa a palavra de Deus. Aquela família ali, rapaz, eu queria que a minha família fosse igual àquela família, porque eles cumprem, eles observam a palavra de Deus. Como muitas das vezes a gente pode dizer, olha, aquela família é linda, né? Aquela família é bonita demais. Como disseram da minha família, né? Mas disseram da minha esposa, que era bonita demais, né? Aí a irmã não falou de mim, né? Falou, tá? Da esposa. Mas, então, essas verdades estão na palavra de Deus para que a gente entenda a vontade de Deus para a nossa família. Então, o marido, né? É alguém que deve orar, deve chorar pelos filhos, é alguém que deve interceder por eles, é alguém que deve puxar a orelha deles, é alguém que deve cuidar deles em oração. Não é apenas tarefa da mulher, mas é uma tarefa do homem, uma responsabilidade que ele deve assumir. A mulher também é alguém que deve edificar a sua casa, não ser uma mulher tola. Filhos devem observar a palavra de Deus e obedecer aos pais. Então tudo isso aqui, como eu disse para os irmãos, é alguém cheio do Espírito Santo. O que é alguém cheio do Espírito Santo? É alguém cheio da palavra de Deus, no sentido de que a Bíblia vai dizer isso para nós, a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. O que a gente gasta tempo? Nosso dia a dia. Cada vez a gente gasta tempo, um futebol, tem campeonato brasileiro, né? Hoje tem nova série, né? Vou passar o dia no dorama, né? Hoje tem Netflix, né? Então, hoje tem redes sociais, né? Mas nós devemos nos encher da palavra do Senhor, no sentido de que, como Paulo vai dizer lá em Filipenses, para me encerrar, 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que vocês viram em mim, aprenderam, né, versículo 9, isso deve praticar. Então, como é que eu mostro que eu sou cheio do Espírito Santo? É no cuidado que eu tenho com a minha família. Como é que eu mostro que eu estou cheio do Espírito Santo? É daquilo que eu faço. É as minhas palavras, não apenas minhas palavras, mas a minha conduta. Então isso implica a verdade. Isso implica para nós compromisso com a palavra do Senhor. Não é compromisso com a igreja, compromisso com o pastor, é compromisso com a palavra de Deus. Você ser cheio do Espírito Santo, você vai glorificar a Deus e as pessoas vão ver, né? Como é que você é no seu dia a dia, se você é cheio do Espírito Santo ou não. Então, se nós não somos cheios, a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo. E é nessa conduta familiar que a gente pode ser cheio do Espírito Santo e dizer, olha, casa, né, vontade de voltar para casa, porque a minha família, como o irmão leu o Salmo 128, né? Família abençoada, eis como é abençoado o homem que teme ao Senhor. A mulher, né,
o trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, os teus filhos, o filho dos teus filhos. Então tudo isso passa para a sua próxima geração. Porque a gente não é eterno, a gente vai passar. E aí o que você vai deixar para a próxima geração? Geração que está se levantando, né? Você tem muitas das vezes falar uma geração Nutella, que não tem medo, né? Tem coisa, né? Aquela geração raiz. Mas cada um de nós somos responsáveis pela nossa família. E aí a gente vai ser cheio do Espírito Santo quando entender essa verdade. A vontade do Senhor para minha vida é que eu seja cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos?